Em Marcos 14, 32 diz assim: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigie e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Certamente você, em algum momento da sua vida, ficou decepcionado com alguém, ou decepcionou alguém. Certamente isso acontece muito. A relação humana, ela é muito frágil. Não tem como. Principalmente quem vive mais tempo junto. Não é? Caso de marido e mulher, pais e filhos, né? Irmãos. Então isso acontece. Nós estamos falando esses dias num seminário na igreja sobre discipulado, e a importância do discipulado, e a importância que o discipulado ele tem que ser relacional, não é verdade? E Jesus aqui, ele estava naquele monte com quem? Com os 12. Ele estava com os 12, seus discípulos, os 12. E quando ele subiu aquele monte, ele fatiou o monte em 3 partes para orar. Ele deixou 3/4 dos discípulos, 9 discípulos no lugar, e foi com 3 para um outro lugar. Dali deixou os 3 e seguiu mais à frente, não é? E ele queria ficar sozinho, ele queria estar um pouco sozinho. E aquele momento, irmãos, é interessante isso aqui, e o que eu fui vendo nesse texto, muitas vezes você como líder, você procura alguém para estar ao seu lado. Eu não quero falar de mim mesmo não, mas estou falando aqui da liderança e vamos falar dos outros também, não é? Aquele momento ele tinha que enfrentar uma situação que era somente dele. E quando algo que você tem que enfrentar, ninguém vai enfrentar para você. Por mais que te doa, por mais que você sente profunda tristeza e angústia, mas é você, né? E Jesus sabia disso. Quando ele separou os 3, eram os 3 um pouco mais chegados a ele, de maior intimidade. Sempre a gente tem alguém de mais intimidade no grupo de pessoas que nós relacionamos. É igual na família, né? Não sei quantos irmãos que vocês têm. Às vezes um tem só filho único, outros têm mais de 2, né? Mas vamos pôr numa família de mais de 2. Sempre tem um irmão que relaciona mais com o outro. São todos irmãos, né? O pastor Cupertino tinha um irmão, faleceu. Ele tinha uma relação muito mais profunda com esse irmão. O irmão vinha na casa dele,
né, dele ir na casa do irmão, né? Ele falou que o motivo dele de ir em São Paulo era mais esse irmão. Então, há pessoas mais chegadas a nós. E Jesus tinha esses três, que era Pedro, Tiago e João, mais chegado a ele. E a esses três, ele se deu a conhecer mais aquele momento. Porque, veja bem, no verso 32, diz, eles foram para um lugar chamado Getsêmani. Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. No verso 36 ele fala, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Esses três começaram a ver a agonia do mestre, a sua dor, a sua dificuldade. E Jesus falou assim, fica aqui, né? Indo um pouco mais adiante, fica aqui e vigie. Fica aqui e vigie. Veja bem, a primeira turma, no primeiro ponto, Jesus não pediu eles para vigiar, ainda que eles estavam ali para orar. Olha só que interessante. Você vê o texto aí, o verso 32, Jesus não pediu eles para orar, falou, sente-se aqui enquanto eu vou orar. Talvez eles pensou assim, não, ele vai orar por nós ficamos aqui, vamos esperar ele vai falar alguma coisa com o pai lá particular, né? Mas aos três, ele se deu a conhecer na situação. Levou consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar aflito e angustiado. Começou a ficar aflito e angustiado. E ali, ele sentiu de não abrir o coração diante daqueles três ali e falou com eles, olha, fique aqui, né, que eu vou mais adiante, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui, vigie, fique aqui, orem, interceda por mim, eu preciso ir um pouco mais à frente, né? E Jesus ali, quando ele foi mais à frente, ele se expôs diante do Senhor, ele falou com Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Por que ele diz contudo seja feita a tua vontade? Porque ele tinha ensinado o Pai Nosso, ele tinha ensinado a oração do Pai Nosso, o modelo de oração, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus não poderia contradizer aquilo que ele ensinava, como discipulador, né? Ele não poderia. Então, seja feita a tua vontade. Ainda que ele fala no texto, eu sei que tu me livrar esse momento. Ele falou, eu sei, mas seja feita a tua vontade. E naquele momento, então, ele voltou um pouquinho para os seus discípulos. Talvez era a hora de Pedro, João e Tiago olhar, ver o rosto de Jesus, que ele deve ter chorado com certeza, e falar, mestre, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um abraço, eu não sei orar como tu, eu não sei interceder como o Senhor, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço. Quem sabe Jesus choraria no ombro de um deles? Quem sabe? Não é verdade? Quem sabe? Quantas vezes a gente não tem essa sensibilidade também? Quantas vezes? Quantas vezes? Essa semana chegou uma pessoa lá em casa, tinha marcado com uma pessoa e chegou um antes do que eu tinha marcado, ele não sabia que outra pessoa tinha marcado. E quando ele chegou no portão, ele não foi lá em casa para conversar comigo e me procurar. Ele foi lá em casa para resolver uma situação com a Carla, um irmão. Mas quando ele chegou no portão, eu olhei para os olhos dele, para o rosto dele, e ele entrou, cumprimentei e falei aqui, me dá um abraço, deixa eu te abraçar. Ele engoliu seco. Às vezes nós não somos sensíveis às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, mal estendemos a mão para uma paz do Senhor. Às vezes nós somos
tão comum. Tão comum. Às vezes nós somos tão técnicos. Paz do Senhor, meu irmão. Eu tinha uma cunhada, faleceu. Ela brincava muito assim, falava, pá no seu olho, irmão. Ela gostava de brincar desse jeito, né? De alguns irmãos. Às vezes a gente está dando pá no olho do irmão, não enxergando a forma, a maneira que está. Às vezes o líder precisa ser abraçado. Domingo passado, no Monte Azul, eu preguei uma mensagem dentro de João capítulo 15, que eu preguei aqui, preguei lá. E Deus falou comigo, na hora que eu li o texto e fui iniciar, falou assim, põe as pessoas para abraçarem uma outra. Não só para pregar na mão, mas para abraçar. E foi um quebrantamento muito grande na igreja. E quando terminou, eu abri os meus braços e falei, o que é isso? Aí uma pessoa falou assim, é alguém com o braço aberto para um abraço. Eu falei, quem assistiu o filme esqueceu de mim? Aí irmão Inácio falou, pastor, já estou indo. É uma peça. Quem conhece o irmão Inácio aqui? Só Ilu que não conhece. Você saiu da barriga de sua mãe? Você saiu do espermatozoide dele. Né? Ele correu, aquele velhinho, cabeça branca, meio calvo, menos que o Ilu, você vê, né? Que milagre. Correu. Eu vou te abraçar, pastor. Sabe? Jesus precisava do abraço. Jesus precisava do consolo. Eita, mas ele era o Cristo, mas ele era o filho de Maria e de José. Ele não era uma constituição meramente humana, de uma conjunção carnal, mas um milagre de Deus, conforme a Bíblia declara. Não é? E ele precisava naquele momento. Eu pergunto aqui, irmãos, quantas pessoas será que abraçou Jesus no tempo dele? Não falo de criança, mas no tempo do seu ministério, quando ele iniciou o ministério. Vamos pôr os 3 anos e meio. Não vou pôr nem para trás. Quantas pessoas que chegou e abraçou ele? Alguns demonstraram muito carinho e amor, como aquela mulher, não é? Que lavou os pés dele e enxugou com seus cabelos. Como aquela mulher que ungiu Jesus. Teve muitas pessoas que teve um carinho muito especial, mas talvez poucos. Chegou o mestre, deixa eu te dar um abraço. Eu já ouvi isso, pessoas já chegaram perto de mim e falaram, pastor, posso te abraçar? Falei, pode, não é? Ele precisava, não houve sensibilidade, o primeiro grupo. A quem muito se dá, muito se pede. A gente espera muito de pessoas que estão mais próximas de nós, em termos de cuidado. Porque muitos pastores, muitos líderes se frustram. Porque às vezes querem um feedback, uma correspondência de alguém a que ele está dando e não tem. E ele vai se sentindo tão isolado, tão só. Ele acha que ele não pode ter amigo, não pode ter pessoas para poder compartilhar, estar ajudando ele ou discipulando. E ele vai vivendo uma vida frustrada. Se acaba. 2 semanas atrás, um pastor falou comigo assim, olha, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ele falou comigo. Eu estou perdido. E Jesus chegou a primeira vez, viu que eles estavam dormindo. Jesus não foi nem no primeiro batalhão. Nem foi lá ver. Porque dele Jesus não tinha cobrado nada. Não é? E ele voltou, né, a sua condição de oração, né, buscando o Senhor de novo,
pedindo ao Senhor misericórdia e compaixão, né? E quando ele volta a segunda vez, né? No versículo 37, no versículo 40, quando ele voltou de novo, ele encontrou eles pesado de sono. Eles não sabiam o que lhe dizer. Eles não sabiam o que lhe dizer. Às vezes nós ficamos assim, paralisados. Não sabemos dizer a quem, o que, como, quando a pessoa perde alguém, quando a pessoa está doente, quando a pessoa está passando por certa situação. Esse era um grupo que estava com Jesus. O que eu quero dizer aqui nessa noite, para os líderes que estão aqui, para as pessoas ovelhas, que às vezes não tem nenhum cargo na igreja, nenhum cargo de liderança, olha, você está em liderança, mas de qualquer maneira você é líder na sua casa. Às vezes você é um pai, um esposo, uma mãe, uma esposa. Então você é um líder em sua casa. Às vezes você é um líder no seu trabalho. Às vezes você vai se sentir só. Às vezes você vai se sentir só. Mas você não deve desistir em hipótese alguma daquilo que é sua responsabilidade. De tudo isso que aconteceu, pergunto eu, Jesus desistiu desses homens? Jesus ficou decepcionado? Ficou. Né? Ele ficou decepcionado com eles naquele momento. Vocês não podem vigiar nem um pouco comigo? Mas não desistiu deles. Eu tenho aprendido isso na minha vida. E creio que os outros pastores também têm desistido. Você pode perder uma batalha, mas não significa que perdeu uma guerra. Você pode não conseguir algo que você quer, mas não significa que você tem que desistir. E Jesus não desistiu. Era o propósito de Deus acontecer o que aconteceu da morte dele na cruz. E ele foi até a morte de cruz. E é interessante, irmãos, que eu estou falando aqui, vocês vão entender isso, e nós vamos lá, na verdade, eu quero até ler isso, como que mostra que Jesus não tinha desistido deles e não desistiu de forma alguma. João, capítulo 17. Jesus, no capítulo 17 de João. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos, quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pensa bem, irmãos. Jesus sabia que glória era essa, né? Por isso ele faz aquela oração. Manifestei o teu amor aos homens do mundo que tu me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que me deste, e eles as receberam. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo.
guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também pelos que estão aqui na Igreja Batista Vereda, e por todos aqueles que estão em outras igrejas, por todos aqueles que já nasceram nesse mundo, né? Por aqueles que, eu estou parafraseando, viu, irmãos? Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Falei mentira ou verdade? Falei da Igreja Batista Vereda, se você creu, né? Hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade tem esse poder de mostrar às pessoas que Jesus foi enviado. Então Jesus não desistiu. Jesus não desistiu. Mesmo ele precisando de um abraço, mesmo ele precisando de um socorro, no nosso palavra popular, frangalhos, em frangalhos, ele não desistiu daqueles homens. Ele ficou com eles até o último momento. Mesmo Pedro, quando no pátio o negou 3 vezes, ele não desistiu. Ele não desistiu, por causa desse amor maravilhoso dele para conosco. Isso é muito importante, irmãos. É por isso que em todos esses anos que eu estou com vocês, eu não desisti de vocês. Por isso que muitas vezes eu não concordei com atitudes de vocês, indecorosas ou não, eu não desisti de vocês. Ainda que muitos falam, fulano é assim, Beltrano é assim, Maurício é de um jeito, Cláudia de outro, Cupertina de um jeito, né? Cláudia de um outro jeito, Rosalvo de um jeito, Marlene de um jeito, fulano é desse jeito, eu não desisti, porque eu sei que quem está fazendo a obra em vocês, há de terminá-la até o fim. É Cristo que vai encher a sua vida e vai tornar você um crente maduro, abençoado, transformado, para transformar esse mundo. Ele poderia dizer assim: vocês não passaram na prova, meus discípulos. Vocês não passaram, porque eu precisava de um abraço, você não me abraçou. Eu precisava de uma palavra, você não me deu. Mas ele sabia que era algo que só ele que tinha que resolver, e ele que tinha que passar. Aqui nesse texto a gente vê uma coisa, irmãos: não jogue nas pessoas aquilo que é teu. Não jogue. Mas também não procure a carga dos outros, mas pelo menos alivie a carga dos outros. Como? Num abraço, numa palavra, num sorriso, numa mensagem de áudio, importando-se com as pessoas que você ama e que te amam também. Faça isso. Muitas vezes você vai subir com alguém para o jardim, muitas vezes, mas não esteja presente meramente fisicamente ali, não.
esteja presente de corpo, de alma e de espírito. Faça isso. Faça isso. Tenha os seus líderes em autoestima, considerando a carga de cada um deles. Não é endeusar pastores e ninguém, mas é saber que são pessoas comuns como você, que pregam, que oram por você, que intercedem por você, jejuam por você, que clama por você em madrugada, que aonde estiver, está preocupado. Eu estava fora ontem, e quando eu vi, lá no coisa do diaconato, imediatamente eu mandei uma mensagem para o companheiro. Eu sabia que ele ia ver e olhar, mas eu tenho que ter esse instinto. Eu tenho que fazer isso. Nós não podemos deixar, só se não tiver o nosso alcance, uma ovelha sozinho, né? Nós temos que fazer isso. Então tenham autoestima. Tenham autoestima não só os pastores, mas outros líderes que poderá amanhã, ou que já estão sobre a sua vida, te ajudando a crescer na vida espiritual, a ser igual a Cristo. Foi um momento, irmãos, em que os discípulos perderam uma oportunidade. Eu pergunto, quantas oportunidades você já perdeu na sua vida desse tipo? Não é? Depois eu vou, amanhã eu vou, né? E vai ficando e vai passando. Por isso, por que estamos falando isso? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, o que irá acontecer? O amor de muitos se esfriaria. Mas o amor da igreja não pode se esfriar. Porque nós não estamos aqui só para trazer um dízimo e oferta, como se fazem muitas vezes por aí. Nós estamos para ouvir uma boa palavra. Nós estamos para adorar o Senhor, ter comunhão com Deus. E quantas vezes, aqui, eu falo aqui, mas pode ser em qualquer outro templo, tá? Exclusividade aqui não. Em qualquer outro templo, uma pessoa está profundamente angustiada. Sentado aqui. Domingo passado, quando eu preguei no Monte Azul, uma pessoa me procurou depois, extremamente angustiada. Eu entendi porque Deus falou assim: mande as pessoas se abraçarem. Tremendamente angustiado. No meio da multidão, perdido. Ao final, orei por aquela pessoa e orientei a pessoa. Então pense. Pode deixar, irmão, pode deixar. Isso aí é porque está todo mundo feliz, está voando para tudo quanto é lado, está bom demais. E pense em quantas pessoas. Uma pessoa me disse uma coisa, vou contar genericamente, porque é da pessoa. Estava algumas pessoas em um determinado lugar a ver o pôr do sol e cantando a canção se o mar se abrir, se o céu escurecer e tal, etc, né? Sol escurecer. E uma pessoa estava filmando o pôr do sol e filmando aquela turma que estava ali. E de repente, quando acabou tudo, acabou de cantar, a pessoa chegou assim e falou assim: essa música hoje salvou a minha vida, você salvar a minha vida. Uma mulher. Ela estava naquele lugar, um mirante, sozinha. Pode ser, eu estou dizendo que pode ser, que ela estava pensando que a vida dela estava se acabando ali, não tinha mais sentido. Está vendo? Não é? Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu não sei como que está o seu coração. Mas eu quero e preciso encerrar essa mensagem aqui agora.
com uma prática. Dê um abraço em alguém. Levante do seu lugar, fique em pé. Olhe, marido e mulher já se abraçam cotidianamente em casa. Ou não, né? Ou não. Mas dê um abraço na outra pessoa. Se você não tem intimidade com alguma mulher, dê um abraço num homem. Pode ficar de pé. Olha para uma pessoa aí e abraça essa pessoa. Se você quiser, pode orar com essa pessoa. Ore, pega uma pessoa diferente de sua esposa, de seu irmão, de sua irmã. Abraça essa pessoa. Abrace mesmo. Como um pai abraça um filho, a mãe abraça o filho. Abrace a pessoa. Você precisa aprender a abraçar, não nos ensinaram muito a abraçar. Homem às vezes tem vergonha de abraçar. Às vezes dá um abraço assim meio xoxo. Abrace.